Opa, aí, pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar para mais uma vez falarmos a respeito de seleção brasileira. 1-0 seleção brasileira em cima da seleção do Equador é o jogo que nós vamos falar hoje aqui para vocês. O jogo aconteceu ontem lá no estádio, do Curitiba, o Couto Pereira. Um jogo bem modorrento, com desempenho muito abaixo daquilo não necessariamente que se espera, porque nesse momento o que se espera da seleção brasileira é o mínimo possível, mas acima de tudo que o placar magro quis dizer muito bem o que significou o jogo. E se a gente não dissesse que o Equador teve chance de empatar. Mas bom, esse é um jogo em que muitas coisas negativas aconteceram antes da bola rolar. E a gente vai tentar fazer um apanhado sobre esse todo antes da gente começar o vídeo de fato aqui para vocês. Mas não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Se você se importa com a seleção brasileira, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso projeto, Meta de 10 likes para esse vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você ainda se importa com a seleção, se esse desempenho ruim, placares magros, fazem com que você se afaste da seleção brasileira, ou se você é daqueles que ainda acredita que sim, vamos conquistar o Hexa em 2026. Esse projeto é feito para falar a respeito de torcedor que se importa com a seleção brasileira para torcedor que se importa. Então vamos falar a respeito desse jogo. Bom, a gente fez um vídeo aqui para vocês falando a respeito da convocação, a última convocação que o Dorival fez para esse não amistoso, para esse jogo de eliminatórias e também para o próximo que vai acontecer contra o Paraguai. Acontece que a gente teve alguns problemas técnicos, a gente não conseguiu subir aqui para vocês, mas é importante a gente destacar que o grande problema dessa partida, pelo menos na minha visão, começou muito lá atrás, no momento em que o Dorival convocou e trouxe uma chuva de incoerências para suas escolhas. Concorde ou não com as escolhas do Dorival ou com os jogadores que deixaram de ser convocados, a gente já vai especificar para vocês, ele foi incoerente, vamos começar lá de trás para frente, vamos falar um pouquinho aqui a respeito do Casemiro, A gente tinha ali o Casemiro que na lista ali de 23 convocados para a Copa América acabou ficando por pouco de fora. O próprio Dorival falou que ia conversar com o Casemiro, ligou para ele pessoalmente para explicar a situação. Beleza. E aí, de repente, abriram-se 3 vagas. Ele convocou o PP, que ele nem usou, convocou o Ederson, que é volante, e mais um zagueiro. Fazendo todo esse apanhado, como é que o Casemiro, que é um dos líderes dessa nossa geração mais recente aí da seleção brasileira, pelo menos ali, de 2016/17 para cá, como é que fica esse jogador tão importante, pelo menos em relação a peso, aquele volante que os adversários respeitam? Bom, aí nós temos o primeiro problema, principalmente porque nessa convocação ele trouxe André, ele trouxe Gerson, e aí qual que é a impressão que fica? Que o Casemiro é 7ª, 8ª opção, e aí a gente já começa a ficar bem preocupado, E aí, outra incoerência dele foi o Rafinha, que foi de titular absoluto dessa seleção brasileira, pelo menos na cabeça do Dorival, como eu disse, concorde você ou não, e de repente ele não virou nem opção. Na frente dele foi convocado o Luiz Henrique, o Savinho, posteriormente ali o Lucas, quando o Savinho foi cortado, aí você fala, peraí, o cara foi de titular absoluto para, 4ª opção ali pelo lado direito? Muito sem sentido. Aí a gente tinha também ali, na Copa América, um cara que era o nosso 12º/13º jogador. Repito, goste você ou não, era um cara que tinha muitas oportunidades ali, até mais do que o Endrick, que era um jogador que muitas pessoas consideravam que deveria ser titular, ou então o 12º jogador da seleção brasileira, que é o Andreas Pereira. E aí, de repente, o Andreas Pereira também não virou nem opção para ser convocado, considerando que quando a lista foi feita, a gente tinha 1 ou 2 rodadas ali de Premier League, por exemplo, e o Rafinha no Campeonato Espanhol vinha bem, foi titular nos 2 primeiros jogos. O Douglas Luiz tinha acabado de se mudar ali para a Juventus, então ele teve basicamente ali um jogo para poder se adaptar, então não tem nem como o Dorival de repente falar, não convoquei o Douglas Luiz porque ele foi mal ali na Juventus, mesmo que ele tivesse feito 3 gols contra, ele fez só um jogo pela Juventus. O Andreas Pereira, naquele momento, nas 2 primeiras rodadas de Premier League, era o jogador com mais passes chaves que tinha no principal liga de futebol aí do mundo e não foi convocado. Então, assim, muito estranho todas as escolhas do Dorival. Aí ele convoca 2 camisas 9, para essa, o Pedro e o Endrick. Aí o Pedro se machuca. Aí, ao invés de ele usar o Endrick, ele usa um falso 9, um cara que foi convocado como meia. O Rodrigo foi, falso 9 na Copa América e também desde que o Dorival chegou praticamente, e ele foi um dos nossos melhores jogadores de fato, mas não foi por conta dessa posição em que o Dorival decidiu adaptar ele, foi porque o Rodrigo vem sendo muito regular com a camisa da seleção
brasileira, mas aí, mais uma vez, ele decide usar esse esquema de um falso 9 que não deu muito certo. Então, assim, muitas incoerências do Dorival, um técnico para mim tá muito perdido. Se fosse o Tite, tava todo mundo reclamando em relação a essas incoerências. O Dorival, ele só não tem aquela pecha de panelinha ou de empresário, porque da mesma forma que o Mano teve problemas ali com a geração Shakhtar, que inclusive foi validada posteriormente, né? Fernandinho virou craque, William virou craque, a gente teve ali o Douglas Costa também sendo lapidado pelo Guardiola no Bayern de Munique, também jogou muita bola, enfim, vários jogadores daquela geração Shakhtar, inclusive o Jadson ali foi super campeão aqui no Brasil, se tornaram grandes jogadores. E aí depois a gente teve também a questão ali do Tite e o seu possível clubismo ali, mas você vai dizer que o Paulinho não era jogador de seleção, que o Renato Augusto não era jogador de seleção, que o Cássio não era jogador de seleção. E bem ou mal, o Fagner ali minimamente era um dos 5 melhores laterais direitos, né, na época em que ele foi convocado. Então, assim, todos eles tiveram problemas, todos foram criticados. O Mano, o Filipão nem tanto, né, porque ele fez, basicamente ele foi continuar o trabalho ali do Mano Menezes, então não teve muitos questionamentos em relação a quem ele levava ou não. Teve um pouco mais ali em relação ao goleiro, né, que acabou sendo o Júlio César, que estava jogando no Toronto, enfim. A gente tem ali o Dorival sendo muito menos criticado do que deveria, muita gente passando a mão na cabeça dele, e eu não acho que ele mereça. Eu acho que pelo que ele fez em clubes, de fato, ele merece um pouquinho mais de respeito do que ele tinha quando treinava o Flamengo, o São Paulo, etc. Mas, olhando para a seleção brasileira, eu acho que o pessoal está pegando muito leve com ele. Acho que não tem que repetir os mesmos erros que cometeram com o Tite e com o Mano Menezes, nessas questões que eu especifiquei para vocês, mas a gente precisa falar, pô, Dorival, você está sendo incoerente. O time não está jogando bem, o time não está funcionando. Você está conseguindo deixar todos os nossos bons jogadores jogando menos. O Vinícius Júnior não é nem sombra do que ele é no Real Madrid. O Rodrigo, sendo um dos melhores jogadores da seleção brasileira, também não acho que esteja no nível do que ele joga no Real Madrid. E é normal, porque quando a gente fala de clubes é muito mais fácil por conta do esquema, o dia a dia, treinamentos mais recorrentes ali, você jogar no nível mais alto, mas ainda assim não tem um jogador que esteja jogando melhor pela seleção do que pelos seus clubes, ou nem perto disso, pelo menos é o que eu acredito. O Bruno Guimarães, para mim, vem sendo uma decepção enorme, e acaba, né, que a gente começa a associar um pouco com esse jogo em questão. No primeiro tempo a gente foi bem, mas nada de espetacular. No segundo, a seleção do Equador gostou do jogo, e eu nunca vi uma geração assim da seleção brasileira, um recorte de treinador, em que o adversário gostasse do jogo em tantos momentos da partida. Geralmente a gente tinha ali em confrontos, né, em diversas eras, em que, pô, nesses 10 minutos aqui essa seleção gostou do jogo. Nesses 5 minutos aqui essa seleção levou perigo e fez o gol. Cara, parece que nessa seleção do Dorival, pelo menos a gente vai ter 45 minutos ali da outra seleção gostando do jogo, e os outros 45 a gente vai ser superior, mas a outra seleção não vai estar, tipo, pô, não dá pra ganhar. Eles vão estar pensando, pô, vamos se segurar aqui para depois tentar fazer o nosso. Assim, essa geração do Equador é interessante, pelo menos os parâmetros deles, tem bons jogadores e deu para ver isso nessa partida, mas eu acho que foi muito mais demérito da nossa seleção brasileira, que mais uma vez fez um jogo terrível. Eu acho que vocês devem ter assistido em diversos lugares uma resenha a respeito dessa partida, todas elas foram justas, tá? A seleção brasileira não jogou futebol, não consegue jogar futebol, e a cara de assustado do Dorival depois, ou de alívio, né, quando o jogo acaba, me preocupa bastante. Só que eu acho que tem tantos problemas que envolvem essa seleção brasileira que eu tô desanimado, tá? A gente teve ali também a questão de R$600, se eu não me engano, valor de ingresso para esse jogo, sendo que a seleção fazia anos que não jogava lá no Paraná. Mais um erro, principalmente quando você quer aproximar o seu torcedor da seleção brasileira. O Endrick não teve minutagem, o Endrick salvou a pele do Dorival várias vezes. Aí de repente o Dorival vai diminuindo na Copa América a minutagem dele, chega lá no último jogo, fala, agora resolve, Endrick. Aí de repente o menino não consegue resolver e agora ele não ganha nem minutagem. Cara, tem alguma coisa errada. Me incomoda essa questão dos treinadores brasileiros quererem dar a assinatura deles nos trabalhos, no sentido de, a impressão que dá é que o Endrick, lá no futuro, quando ele for um grande jogador, e de fato ele vai ser, ou o Estevão, por exemplo, eles vão ser de qualquer jeito, tá? Com essa administração de minutos ou não do Dorival, a impressão que dá é que o Dorival espera que no futuro eles falem, nossa, obrigado Dorival por ter tido paciência comigo, foi muito importante na minha adaptação para a seleção. Acho que até por serem meninos super educados eles vão falar isso, tá? E o Dorival vai inflar o peito e falar, ó, eu fiz parte do processo de formação desses jogadores que, sinceramente, pro nível de futebol da seleção brasileira, eles já estão formados, eles já têm que jogar, eles já têm que ter mais minutagem. O Estevão estreou ontem, não jogou tão bem, como toda a seleção não jogou bem no segundo tempo, mas
repito, né? Eles precisam de tempo e não de paciência, porque eu acho que a seleção brasileira é muito mais importante do que tentar tornar um jogador melhor do que ele pode ser nesse sentido. Claro, é consequência, né? Se você lapida melhor esse jogador, para a seleção vai ser melhor. Sim, mas a gente está jogando mal, pelo amor de Deus. Coloca esses meninos para jogar, pelo menos o Endrick, que acha até que o Estevão seja mais talentoso, seja mais promissor no futuro, mas o Endrick joga numa posição em que a gente está carente. O Endrick já respondeu pela seleção brasileira e o Dorival parece que está perseguindo. Não é possível. A mulher que o Endrick fica deve ser filha do Dorival. Enfim, cara, é muita coisa que acaba me irritando, me deixando desanimado com essa seleção no momento que a gente criou o canal e que era pra gente estar com a alegria lá em cima, com a empolgação lá em cima, até mentindo pra vocês, quem sabe, né? Falando, não, pessoal, vamos acreditar. Mas, sinceramente, tá chato. Tá chato. E eu acho que num período que a galera falava que tava insuportável ver a seleção com o Tite, eu não tinha essa sensação. Dessa vez eu tenho. E, sinceramente, eu não acredito que o Dorival tenha condições de tirar muito mais dessa seleção brasileira. O trabalho é curto, é verdade, mas, sinceramente, ainda está estagnado. Isso se não for pior. Destaque final aqui também, né? Pro André, que eu acho que jogou muito bem, é muito mais fácil gostar dele do que gostar do João Gomes, porque ele de fato é mais elegante, tem um jogo mais técnico e acho que ele fez a diferença na construção do jogo da seleção brasileira. Mas destaque aí, né, negativo mais uma vez pro Vinícius Júnior, não foi o pior em campo, inclusive, pra vocês terem ideia, depois da Copa do Mundo, acredito que esse tenha sido um dos 3 melhores jogos do Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira, para vocês verem o nível terrível em que ele vem jogando com a camisa da seleção brasileira. Foi um jogo bem decepcionante, mais uma vez, do provável melhor do mundo, e que eu fiz um vídeo lá atrás, falando que ele ia perder esse favoritismo. Ia também ser responsabilidade dele, mas dos votantes, é claro. Acho que o Vinícius Júnior hoje tem sim o seu prêmio de melhor do mundo ameaçado. Era muito importante que ele ganhasse, até por conta de todo o contexto do que foi a temporada dele, né, e também do futebol apresentado, pelo menos com a camisa do Real Madrid. Deixa aqui nos comentários o que você achou a respeito desse jogo também. Dificilmente vocês vão falar que gostaram, né? Mas a expectativa pro próximo jogo contra o Paraguai só é positiva, apesar de a gente jogar fora de casa, porque o Paraguai é pior do que o Equador, mas sinceramente, se a gente ganhar e jogar bem, o saldo total vai continuar sendo negativo quando a gente fala da era Dorival. Quero agradecer a audiência de vocês, muito obrigado pelo like, eu espero que tenham deixado e falou!